Olá, meu nome é Deise Maria e eu gostaria de dizer para todos que hoje é mais um dia de salvação na minha vida e na vida de todos vocês que estão assistindo esse vídeo. O meu objetivo aqui é falar da palavra de Deus para aquelas pessoas que estão necessitadas, assim como eu, todos nós, todos os seres humanos têm a necessidade do Senhor Deus Todo-Poderoso. E esse é o meu objetivo. Eu estou na segunda parte, né? Como é que chama? A desobediência e suas consequências, parte 2. Eu comecei com o livro de Josué, e no capítulo 1, falando como é que começava, como é que começou a jornada de Josué, como é que ele seguiu com aquele povo todo desobediente, aquele povo que deixou Deus irado, deixou o próprio Moisés numa situação muito difícil. E esse povo daquela época não é diferente da época de hoje. Só que Deus, ele é bom, Deus é justo, e Ele está aqui para nos salvar. E como que Ele vai nos salvar? Através da palavra dele, que Ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então eu vou ler aqui, só para completar o livro de Josué, capítulo 1, eu vou ler hoje Josué, capítulo 7, versículo 12 e 13, que diz assim: condenado, já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Dispõe-te, santifica o povo e diz: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a coisa condenada no vosso meio, ó Israel, aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Isso aqui realmente era no sentido literal da palavra que estava acontecendo. Houve um furto ali, né? E eu vou explicar ainda. Mas isso aqui, quando ele fala, enquanto não eliminardes a coisa roubada, aí no sentido literal. Mas hoje em dia não é diferente. Quando a gente lê assim: há coisas condenadas no vosso meio. Então, ele diz assim: há coisas condenadas no vosso meio, a Israel, aos inimigos não podereis resistir. O cristão, ele é cristão, ele conhece a palavra de Deus. A diferença dele é que ele conhece a palavra de Deus. E ele conhecendo a palavra de Deus, ele vai ser mais cobrado por Deus. Então, quando nós conhecemos as coisas erradas, nós sabemos que são coisas que vão condenar a nossa própria vida. Então, o que aconteceu? Eu comecei o livro de Josué semana passada, e eu confesso a vocês que eu falei mais de Moisés, mas era realmente isso que tinha que acontecer. Porque não adianta falar de Josué se não falar primeiro de Moisés. Então, Moisés morreu, como eu falei ali. E eu queria justificar algumas coisas, que eu falei assim, que as pessoas usavam os mesmos sapatos, as mesmas roupas. Realmente, elas saíram do Egito, elas foram para a Terra Prometida. Eu não sabia o tempo que ia chegar, certo? Então, elas saíram com suas roupas, não somente a roupa do corpo, mas algumas roupas que tinham. E aquelas roupas duraram muito tempo. É isso que a Bíblia quer dizer e que eu quis dizer. Então, o que eu quero falar? Moisés morreu e Josué tomou a frente daquele povo, né? Só que o que acontece? Aquele povo que estava com Moisés, eles rodaram ali, rodaram, e eles morreram ali no deserto, como eles mesmos falaram. E aí vieram novos, os de 20 anos para baixo, esses seguiram com Josué. E chegaram a entrar na Terra Prometida. Só que existiam as 12 tribos que eu tinha falado para vocês. Então, o que acontece? Ficou os Gaditas, os Rubenitas e a meia tribo de Manassés, que são as 2 tribos e meia, né? Eles ficaram antes de atravessar o Rio Jordão. Mas acontece que eles teriam que primeiro preparar a terra para o restante do povo, que eles receberam aquela terra, deixaria seus filhos, suas mulheres, mas eles seguiriam em frente para ajudar o restante do povo a conseguir a terra prometida, né? E de fato foi o que aconteceu. Eles só voltariam para as suas terras depois que eles ajudassem o pessoal a conquistar a terra. E foi o que aconteceu. Só que nós estamos falando aqui sobre desobediência. E aquele povo desde o início, desde a época de Adão e Eva, que só pecando, e não é diferente de hoje. E Deus fazendo, e eles também não reconheciam. O pior pecado é esse, é Deus fazer pela nossa vida e nós não reconhecermos que Deus está no controle de tudo.
coisa, porque a Bíblia até fala assim, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas, inclusive aquelas que aparentemente parecem coisas ruins, mas mais à frente a gente vê que não é. E a vida é um aprendizado. A palavra de Deus é um aprendizado. Portanto, a Bíblia, ela fala dos grandes homens que hoje são exemplo para nós, mas todos eles pecaram. Não teve um que não pecou. E Josué passou pelo Jordão, fez todo aquele mandado de Deus, né? E o que acontece? Eles passaram ali na terra prometida, aquele mandato de Deus, passaram ali naquele rio Jordão, e eles passaram ali, fizeram como tinham que fazer, como é que chama? Os sacerdotes passavam na frente com a arca e eles acompanhavam e assim continuavam. O que acontece? O que acontece é que eles entraram na terra prometida. Entraram, mas aí o que eles tinham que fazer? Eles tinham que conquistar. Então entraram em Jericó, conquistaram Jericó através daquela buzina, dos gritos que todo mundo já conhece. Depois entraram em Ai. Eles tinham tudo para conseguir em Ai vencer. E Deus falou assim, leva um pequeno exército, porque o povo, quando eles chegavam naquela cidade, o povo já estava temeroso, então o povo já se achava perdedor, já se achavam derrotados, porque eles entravam ali naquela cidade, já sabendo que aquele Deus era um Deus grande, um Deus forte, e que poderia vencê-los. E o que aconteceu? Foi o que aconteceu. Eles entraram em Jericó, venceram, mas quando entrou em Ai, o que acontece? Acã, que era um dos membros lá do servo de Deus, entrou lá e viu uma capa e começou a roubar. E ali o povo não entendia por que perdeu. E aí Deus revelou que foi Acã. E Acã, peguei essa capa, peguei isso, peguei aquilo. Mas era a ordem de Deus, não mexia em nada, era só destruir a cidade. Mas ele não obedeceu, então mais uma vez. E aí, por causa disso, o povo perdeu. O povo perdeu. Então, depois, quando eles se arrependeram, que tinha tirado Acã do meio deles, aí sim eles conquistaram a cidade de Ai. Também Deus falou para Josué para não fazer trato com ninguém. E quando chegou mais à frente, os gibeonitas, né, com medo, já sabendo do poder do nosso Deus, das vitórias que o nosso Deus teve e teria ali para frente, como teve até ali. Então o que acontece? Eles forjaram uma história, né? E Josué aceitou a história, né? E a história era tão assim, como é que chama a palavra? Eu não sei. Tudo aquilo que Deus tinha falado para Josué não fazer, foi justamente o que ele fez. Ele foi convencido por aquelas pessoas. E quantas vezes a gente faz essas coisas erradas? Então Josué foi conquistando a terra, e foi conquistando. Mais à frente, 5 reis, né, foram para destruir os gibeonitas, que tinha feito o tratado lá com Josué. E Josué teve que entrar naquela briga porque aceitou eles, né? Então, teve que aceitar. Deu a palavra, tinha que ir até o fim. O que eu quero dizer com isso? Todas as vezes que o homem errava, que o homem murmurava, eles perdiam a guerra, eles perdiam tudo aquilo que Deus dava. Então, o que acontece? Mais à frente, né? Quando eu falei esse versículo, é justamente sobre isso. Porque, olha só, mais uma vez, dispõe-te, santifica o povo e diz, santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, há coisas condenadas no vosso meio. Então, ele quer dizer o seguinte, até hoje, não importa qual guerra a gente vai passar, não importa a proporção da guerra, a gente tem que se santificar todos os dias para não repetirmos o mesmo erro que o povo de Israel, que o povo que veio do Egito aprontou e depois não conseguiu, né? E aí seus descendentes é que conseguiram, mas também mais à frente, aí o que acontece? Não sei se vocês notaram, que até agora, Deus é que regia aqueles homens. Regia Moisés, depois regeu Josué, né? Mas aí um dia o povo falou o seguinte, eu não quero mais ser regido por Deus, eu quero um rei como todas as nações. E aí Josué falou, meu Deus, aí nessa época já era Samuel que estava lá na época. Então Samuel ficou indignado com aquilo, falou com Deus, mas Deus falou não.
deixa, já que eles querem, só fala para eles o que vai acontecer com eles. É o que está acontecendo hoje na Bíblia Sagrada. A gente vai às vezes para a televisão, a gente vai às vezes para a internet, a gente vai para as igrejas, fala do que acontece nesse mundo, do que esse mundo é capaz e que só Deus pode nos livrar, nos libertar, nos abençoar, nos dar amor, nos dar vitória. Mas o povo não acredita. É a mesma coisa ali nessa situação. O povo queria ser regido por um homem e eles foram regidos por um homem, e começou pelo rei Saul. O rei Saul também era um rei, era um homem corajoso, sim, mas o rei Saul ficou invejoso e depois ele teve que sair, e quando ele saiu entrou Davi, um homem que era considerado a menina dos olhos de Deus, mas esse homem considerado a menina dos olhos de Deus também pecou, matou um homem, cometeu um assassinato para ficar com a mulher desse homem, e ele pagou um preço alto também, perdeu seu filho, mas mais à frente ele se arrependeu. E aí o que acontece? Davi morreu, tudo tem um tempo, e aí seu filho Salomão pegou o trono, né? Ele foi o sucessor, a palavra não é tomou e nem pegou, ele foi o sucessor do trono de Davi, seu pai. E aí Salomão, o que acontece? Salomão começou muito bem, pedindo sabedoria, porque ele tinha um povo para cuidar, mas o problema é que Salomão, ele não foi prudente, não adiantou a sabedoria dele se ele não tinha prudência. Então o que acontece? Ele, sem a prudência, começou a pegar, a ter relações com outras mulheres, com muitas mulheres, com mulheres que não tinham o mesmo Deus que ele, mulheres que cultuavam a outros deuses, e essas mulheres introduziram aqueles ídolos dentro do palácio, dentro da casa dele. Ele se desvirtuou, né, de Deus, ele saiu fora, e aí ele começou a fazer coisas erradas, tratar o povo mal, escravizar o povo, e aquilo ali foi triste, né? E ele saiu fora de tudo aquilo que ele tinha prometido a Deus. Assim como nós, quando não cumprimos aquilo que a gente promete a Deus, a gente sai fora dos parâmetros de Deus, e Deus fica triste conosco. O que aconteceu? Ele fez tudo errado, né? Não tratou o reinado como deveria tratar, e principalmente não cultuou a Deus como deveria cultuar, dividindo Deus com outros deuses. E aí, o que aconteceu? Deus rasgou não o reino dele, mas o do filho dele, né? E o que aconteceu? O filho dele, Roboão, chegou, fez tudo errado também, e essa é uma outra história, que no caso pertence ao reino dividido. Mas o que eu quero dizer é que através de Salomão, através de seu filho Roboão, né, juntamente com Jeroboão, que futuramente eu vou falar, é que o reino se dividiu. E ninguém quer a sua terra dividida, ninguém quer seu Deus dividido. Quando a terra se dividiu lá na frente, dividiu também o Deus, né? Então o que eu quero dizer, quando Deus sai fora da nossa vida, a condenação